Em 19 de março de 2004, Brianna Maitland desapareceu após sofrer um estranho acidente com seu carro. 17 anos depois, o mistério permanece sem solução. Burlington, Vermont, Estados Unidos. Brianna Maitland nasceu em outubro de 1986, como a mais nova dos 2 filhos de Bruce e Kelly. Carinhosamente conhecida como Bri, Brianna era uma jovem muito querida por seus entes queridos. Sua espontaneidade e alegria gerava uma grande atração dos demais. Sair com Brianna era a melhor terapia para suas pessoas próximas. No entanto, se sentia muito isolada de seus amigos, morando a 24 quilômetros de distância e frequentando uma escola diferente. Foi por isso que, aos 17 anos, Brianna decidiu deixar a fazenda da família onde morava para ficar mais perto de seus amigos. Brianna queria mais independência, ansiava por experimentar a vida longe de seu ambiente rural. Desse modo, se matriculou no colégio secundário de seus colegas e iniciou uma nova e aventureira etapa. Mas seu início não seria fácil, já que não possuía casa própria e precisava constantemente se mudar das casas de seus amigos. Claro, seus pais não ficaram felizes com a mudança apresentada de sua filha, mas, ainda assim, decidiram tolerar a situação. Se Brianna estava feliz assim, eles também deveriam estar. Em fevereiro de 2004, Brianna abandonou o ensino médio com a ideia de concluir sua educação por meio do programa GED, para poder entrar na faculdade. A essa altura, a jovem havia encontrado um lar estável em Shelton com Gillian Stoll, sua melhor amiga de infância. Mas, apesar de se dar bem com as pessoas, em uma festa, Brianna foi atacada por uma conhecida sua. A razão? Um suposto ciúme. Brianna teve que ir com urgência ao hospital, com 2 olhos roxos, o nariz quebrado, cortes faciais e uma concussão. Felizmente, tudo não passava de um susto. Na manhã de 19 de março, e já recuperada do incidente, Brianna foi aprovada no teste da GED. A jovem estava mais do que feliz e satisfeita. Finalmente, poderia prosseguir com seu plano de frequentar a faculdade em meio período. Para comemorar a conquista, Brianna ficou com Kelly, sua mãe, para almoçarem juntas e fazerem compras. No entanto, enquanto estavam na fila do caixa de uma loja, Kelly notou uma mudança de humor em Brianna. Parecia visivelmente chocada, mas, não querendo se intrometer na vida de sua filha, não lhe perguntou o que havia de errado. Pouco depois, às 15h30 da tarde, Kelly deixou Brianna em sua residência, já que tinha que trabalhar naquela noite, antes de sair para sua jornada no Black Lantern, o restaurante de Montgomery, onde trabalhava. Brianna deixou um bilhete para sua parceira Gillian, dizendo que estaria em casa naquela noite depois do trabalho. Seu dia no estabelecimento transcorreu sem incidentes. Não havia recebido nenhuma ligação estranha, nem visitas inesperadas. Após o fechamento, seus colegas a convidaram para jantar, mas Brianna se recusou a ir. Estava cansada e precisava descansar, pois na manhã seguinte teria que comparecer ao seu segundo trabalho no restaurante KJ's Dinner, em St. Albans. Às 23h20 da noite, Brianna saiu do Black Lantern, se dirigiu ao estacionamento, entrou no seu carro e foi embora. Naquele fim de semana, Gillian havia ido visitar sua família, o motivo pelo qual não veria o bilhete que Brianna lhe havia deixado até segunda-feira. E quando finalmente o viu, supôs que Brianna estivesse visitando seus pais. Em 20 de março de 2004, um policial estadual foi enviado para um celeiro abandonado em Richford, conhecido como a Velha Casa Dunchburn, pois havia ocorrido um acidente. Mas quando finalmente chegou ao local, não havia ninguém, apenas um carro que havia dado marcha ré e batido contra o celeiro. Era o carro de Brianna. O veículo que havia aberto um buraco na parede do celeiro, fazendo com que um pedaço de madeira que apoiava uma das janelas caísse no porta-malas. No entanto,
não havia indícios de que o carro tivesse saído da estrada de maneira descontrolada. Era um acidente muito incomum. As rodas traseiras haviam se soltado, fazendo com que o carro ficasse preso ali. Apesar disso, e do fato de que faltavam as chaves, os agentes conseguiram destrancar o carro. Dentro, no banco da frente, encontraram 2 cheques não sacados de $150. E fora, encontraram vários itens pessoais da pessoa acidentada, como moedas soltas, uma garrafa de água e um cigarro sem fumar. Para a polícia, tudo parecia indicar que o motorista havia abandonado o veículo quando estava embriagado ao volante. Depois de ser rebocado para uma garagem local, os policiais fizeram a verificação do registro do veículo. Foi aí que descobriram que pertencia a Kelly Maitland, a mãe de Brianna. Mas a policial estadual não a notificou do evento, pois os cheques de pagamento encontrados no carro indicavam que Brianna estava dirigindo naquele momento. Então, com a esperança de encontrar a jovem em seu local de trabalho, os policiais foram até Black Lantern. Mas o restaurante estava fechado. E como Brianna não teria que voltar ao trabalho até 21 de março, seus colegas não sentiram sua falta. 2 dias depois, Jillian, sua colega de quarto, ligou para os pais de Brianna e lhes perguntou sobre sua filha. Mas a mesma não havia estado com eles naqueles dias. Então, sua mãe, completamente apavorada com a ausência de Brianna, começou a telefonar desesperadamente para seus amigos e colegas de trabalho. Mas ninguém tinha notícias dela. Naquele momento, completamente desesperada, denunciou o desaparecimento de Brianna. E foi aí quando soube que sua filha havia sofrido um misterioso e bizarro acidente. Em 25 de março, Bruce e Kelly entregaram as fotos de Brianna à Polícia Estadual de Vermont. No entanto, estavam céticos quanto à ideia de um possível sequestro, pois não haviam sinais de violência no local do acidente. Seu desaparecimento era mais parecido com o de uma fugitiva. Mesmo assim, os agentes iniciaram a busca pela jovem na área próxima ao celeiro, mas não encontraram nada de importante. Mas havia algo curioso que contradizia com a hipótese de sequestro. No entanto, de seu desaparecimento, Brianna estava tomando remédios para enxaqueca, que haviam sido deixados no carro, junto com suas lentes de contato, roupas, maquiagens e sua carteira de motorista. Isso indicava que Brianna pretendia retornar ao veículo em algum momento. Portanto, não parecia ter abandonado o lugar por sua própria vontade. Em 30 de março, seu Oldsmobile foi analisado pelo Laboratório Criminal do Estado de Vermont. E, embora não apresentasse nenhum sinal de luta, os investigadores encontraram uma amostra de DNA estranha à jovem, o que parecia confirmar que Brianna havia sido sequestrada. Os oficiais então passaram a procurar Brianna nas áreas florestais locais e, com a ajuda da patrulha de fronteira, utilizaram um helicóptero para cobrir mais a área de busca. Os amigos e familiares de Brianna também realizaram suas próprias buscas pelo local, divulgando a foto da jovem em Vermont e nos estados vizinhos. Na ausência de novas pistas, os pais tomaram a frente da situação por conta própria, seguindo possíveis pistas em Nova York, Quebec e Connecticut. Inclusive, foram até uma boate em Boston. Depois, receberam uma ligação informando que Brianna havia sido vista lá, mas acabou sendo um alarme falso. Bruce, seu pai, estava desesperado. Sentia que a busca por parte dos policiais não estava sendo agressiva o suficiente, que nem mesmo estavam informando o andamento da investigação. Foi por esse motivo que decidiu enviar uma carta a James Douglas, o governador de Vermont, para expressar sua frustração e tentar mudar o rumo do caso. Em maio de 2004, Bruce e Kelly se associaram aos pais de Maura Murray, que também havia desaparecido após um acidente de carro, e cujo caso já falamos no canal. Também contrataram a família de Amy Reilly, uma jovem de 20 anos, que havia sido assassinada em abril do mesmo ano. Havia a possibilidade de os 3 casos estarem vinculados, por isso solicitaram a intervenção do FBI nas investigações. Mas os meses se passavam e ainda não havia nenhuma notícia de Brianna, até que em 17 de fevereiro de 2006, houve um suposto avistamento da jovem no Caesars World Casino em Atlantic City, New Jersey.
Será que realmente encontraram Brianna? As imagens da câmera de vigilância do cassino mostraram uma mulher idêntica a Brianna, sentada em uma mesa de pôquer com um homem careca. Kelly viu uma grande semelhança entre ela e Brianna, mas infelizmente a jogadora nunca foi identificada. Então, era hora de continuar com a incessante busca. Para isso, concordaram em contratar o investigador particular Greg Overecker, que criou uma equipe dedicada exclusivamente ao caso de Brianna. Por fim, a busca poderia adotar a abordagem intensiva que os pais desejavam. Greg então começou a conduzir numerosas entrevistas, muitas delas a pessoas com quem investigadores anteriores já haviam conversado. Mas os anos passavam e as possíveis pistas do paradeiro de Brianna eram cada vez mais raras e distintas. Em setembro de 2020, a Unidade de Crimes Graves da Polícia do Estado de Vermont fez parceria com o Laboratório Oldham para examinar o DNA encontrado na época dentro do carro de Brianna, uma análise do qual, por enquanto, o resultado é desconhecido. Atualmente, a investigação segue ativa, apesar da ausência de claros suspeitos. A Polícia Estadual de Vermont está oferecendo uma recompensa de $5.000 por informações que levem à resolução do caso ou à prisão e condenação dos responsáveis. Até o momento, centenas de indivíduos foram entrevistados que possam ter conexão com o desaparecimento de Brianna, mas nenhum foi preso. Poderia algum deles ser o verdadeiro culpado? A teoria mais concreta relaciona o seu desaparecimento ao tráfico de drogas. A área de Montgomery movimenta muitas substâncias ilegais, e precisamente de acordo com os amigos de Brianna, ela havia experimentado fortes estimulantes. Isso levou os policiais a pensarem que Brianna poderia ter sido morta devido a alguma dívida de drogas. Na verdade, na semana seguinte ao seu desaparecimento, a polícia recebeu um aviso que dizia que Brianna estava detida em uma casa em Berkshire por Raymond Ryans e Nathaniel Jackson, ambos traficantes que a jovem conhecia. Dias depois, os policiais invadiram a casa e encontraram várias substâncias e acessórios para o uso de drogas, mas não havia sinal de Brianna, e como resultado, Ryans foi imediatamente detido. No final de 2004, os investigadores receberam um novo aviso. Desta vez, uma mulher anônima implicava tanto Ryans quanto a Jackson no assassinato de Brianna. Presumidamente, os dois traficantes teriam acabado com a vida da jovem, após terem discutido sobre o dinheiro que ela lhes havia emprestado para comprar cocaína. Uma vez morta, seu corpo foi temporariamente armazenado em um porão, depois desmembrado com uma serra e descartado em uma fazenda de porcos. Mas, apesar do nível de detalhamento do depoimento, a polícia jamais pôde comprovar sua veracidade. Outra das teorias sobre o desaparecimento afirma que Brianna simplesmente partiu por conta própria. De acordo com suas amigas, a jovem tinha planejado fazer uma viagem para longe de seu ambiente doméstico. Isso, juntamente com seu histórico anterior de fugas, levou os investigadores a especular que Brianna pode ter decidido se mudar para um lugar distante para recomeçar sua vida. Algo que seria aparentemente no estranho acidente de reversão na velha casa de Dirtburn, que parecia ser totalmente encenado. No entanto, os oficiais também não obtiveram nenhuma evidência real que comprovasse a hipótese. Finalmente, uma teoria popular vincula o desaparecimento de Brianna ao de Maura Murray. Maura havia desaparecido em Haverhill, a apenas 145 quilômetros de Montgomery, onde Brianna trabalhava. Ambas eram jovens atraentes, de cabelos castanhos. Ambas haviam desaparecido após um acidente de carro, e ambas haviam deixado seus pertences para trás. Sem dúvidas, as semelhanças eram muitas e davam muito o que pensar. Mas a verdade é que tanto o caso de Brianna quanto o de Maura são desaparecimentos que dificilmente serão resolvidos algum dia. Em 19 de março de 2004, Brianna Maitland desapareceu após sofrer um estranho acidente de carro contra um celeiro. 17 anos depois,
o mistério permanece sem solução.